Conforme o dia, a hora, oportunidade para poder chegar aí no ar. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Muito bom te ver por aqui, de ficar aí coladinho do seu lado. Vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca dos seus direitos, cidadãs. Vamos que vamos aí às grandes novidades e inovações acerca aí do Supremo Federal. Vamos que vamos, nobres senhores. Levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal. Fortalecendo, compartilhando, vamos aqui somar, abraçar essa causa. Muito bom te ver por aqui, pela sua assiduidade, pela sua força, pelo seu carinho. Vamos aqui aprender um pouco e discutirmos assuntos pertinentes, assimilarmos aí o conhecimento, exatamente o que você ouviu. Vamos interpretar a Constituição, artigo por artigo, incisos por inciso. Vamos aqui somar artigo 5º, inciso 58. O civilmente identificado não será submetido que a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que quer dizer? A identificação criminal que se justifica, no caso após o advento da Constituição, os precedentes de ambas as turmas do STF. O recurso provido para determinar o cancelamento da identificação criminal decorrente. A identificação não será feita se apresentada ante a autoridade policial a identidade civil da indiciada. A exigência de identificação criminal, que não se evidencia ser ilegal, por falta de comprovação de haver sido o paciente civilmente identificado. 59. Será admitido a ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. Diante o Código de Defesa do Consumidor, para efeito de reconhecer quanto a FEBRACTA a sua qualidade para agir em sede de queixa subsidiária. A inexistência no ordenamento positivo de ação penal popular subsidiária relacionado ao ajuizamento da ação penal subsidiária da pública pressupõe o que? A completa inércia do Ministério Público, que não agiu, que deveria ter agido e não fez, que se abstém no prazo legal de oferecer o que? Denúncia, ou de requerer o que? O arquivamento do inquérito policial, ou das peças de informação, ou ainda de requisitar novas e indispensáveis diligências investigatórias à autoridade policial. O Ministério Público, ele não arquiva o inquérito policial. O delegado de polícia, ele não arquiva o inquérito policial. Mas o Ministério Público, ele pode requisitar o arquivamento do inquérito policial para o juiz, para o nobre magistrado, arquivar aí o inquérito policial. O direito de recorrer, que nasce no processo, embora condicionada ao exercício, é um instrumento conexo ao direito de ação, que preexiste ao processo. A ele não se pode reduzir sem abstração das diferenças substanciais que os distinguem. 60. A lei só pode restringir o que a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. A informação de cujo conteúdo
por referir-se a objeto de apuração penal, deve ser tornado acessível, tanto à pessoa sob a investigação quanto ao seu advogado. O regime de sigilo sobre excepcional, eventual, prevalece aí no contexto de investigação promovida pelo Ministério Público. Não se revelará o que é oponível ao investigado e ao advogado por este constituído, que terão direitos de acesso, considerado aí o princípio da comunhão das provas e todos os elementos de informação que já tenham sido formalmente incorporados aos autos dos respectivos procedimentos investigatórios. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Esta Corte possui jurisprudência no sentido de permitir a decretação de nova prisão preventiva contra o réu que deixar de cumprir os compromissos firmados perante o juiz. A prática de atos concretos voltados a obstaculizar de início a apuração dos fatos mediante inquérito conduz à prisão preventiva de quem nela é envolvido como investigado, pouco importando a ausência de atuação direta. Incidindo-se a norma geral e abstrata do artigo 312 do CPC, a prisão preventiva preside da ciência prévia do destinatário, quer implementada por juiz, por relator ou por tribunal. O fato de o envolvido no inquérito ainda não ter sido ouvido surge neutro quanto à rigidez do ato ao cautelador da custódia preventiva. Entretanto, é firme a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para negar ao recorrente o direito de apelar em liberdade, pode o juiz local amparar-se em fundamentação cautelar nova e idônea a comprovar o que? A necessidade da prisão excepcional. Também a garantia da ordem econômica autoriza a custódia cautelar se as atividades ilícitas do grupo criminoso a que supostamente pertence o paciente repercute negativamente o comércio ilícito e, portanto, alcança um indeterminado contingente de trabalhadores e comerciantes honestos. A vulneração do princípio constitucional da livre concorrência, a eventual aplicação da lei penal é fundamento idôneo para embasar aqui o decreto prisional quando as condições objetivas do caso dão conta de que a suposta quadrilha possui ramificações em outros países, onde inclusive o réu se encontra foragido, ordem denegada. 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicadas imediatamente ao juiz, ao juiz competente, à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Não ocorre aí o descumprimento do inciso 62 do artigo 5º, quando o preso voluntariamente não indica a pessoa a ser comunicada da prisão. Encontrando-se o paciente cumprindo a pena por condenação definitiva, é irrelevante a eventual nulidade formal que tenha ocorrido no ato de prisão em flagrante, eis que se encontra preso por título. Entretanto, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, súmula 14. O controle difuso da constitucionalidade da prisão temporária deverá ser desenvolvida conforme a necessidade indispensável da medida. A primeira indagação a ser feita no curso desse controle há de ser a seguinte: no que o corpo
do sujeito é necessário a investigação. Exclui-se desde logo a afirmação de que se prende para ouvir o detido, pois a Constituição garante a qualquer um o direito de permanecer calado. Inciso 5º, inciso 63, o que se faz com que ele permaneça calado, ele não será obrigado a se manifestar. Assiste a cada um de nós, litisconsortes penais passivos, o direito fundado em cláusulas constitucionais, de formular reperguntas aos demais corréus que, no entanto, não estão obrigados a respondê-las, em face o que da prerrogativa contra a autoincriminação de que também são titulares. A boa aplicação dos direitos fundamentais de caráter processual, principalmente a proteção judicial efetiva, permite distinguir o Estado de Direito do Estado policial, na medida em que o silêncio corresponde à garantia fundamental que está ali intrínseca do direito constitucional de defesa. A mera recusa de manifestação por parte do paciente não pode ser interpretada em seu desfavor ou em seu prejuízo, para fins de decretação de prisão preventiva. Doravante, o inciso 64, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, relacionado ao relaxamento, sendo certo que a complexidade dos critérios de divisão da competência jurisdicional não pode servir de obstáculo de acesso à justiça, conforme o artigo 5º, 35 da Constituição. Uma vez configurada a inércia do governo, requerente no cumprimento de diligências, visando a instruir o pedido de extradição e projetada a prisão do extraditando no tempo, incumbe o relaxamento, expedirá o alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias. A decretação da prisão preventiva lastreou-se nos fundamentos da garantia da ordem pública, garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal nos termos do artigo 312 do CPP. De antemão, o inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Essa vedação à concessão da liberdade provisória, a Lei 11.343 de 2006, o artigo 44, é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência do devido processo legal, entre outros. É que a lei de drogas, ao afastar a concessão da liberdade provisória de forma genérica, retira do juiz competente a oportunidade, no caso concreto, de analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar. É inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais. A segregação cautelar, mesmo nos crimes atinentes ao tráfico ilícito de entorpecente, deve ser analisada tais quais as prisões decretadas nos casos dos demais delitos previstos no ordenamento jurídico. Em inciso 67, não haverá prisão civil por dívida, salvo as do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e do depositário infiel. Somente essas duas hipóteses. É lícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Súmula 25. Súmula vinculante 25. Nos termos que dispõe, o parágrafo 1º do artigo 733 do CPC, o juiz pode decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 a 3 meses. A jurisprudência do STF, no sentido de que a incapacidade econômica do alimentante não serve por si só para evitar o que a decretação de prisão civil, tendo em vista que o habeas corpus não é via adequada para análise de questões de prova. Observa-se no caso concreto a peculiaridades aptas a afastar o decreto prisional
é conforme consta da decisão formalizada pelo Tribunal da Justiça Estadual. O paciente não possuía rendimento suficiente para o pagamento de pensão alimentícia, inicialmente determinada a R$ 765, que lhe demonstraram incapacidade de pagá-la. Diante disso, uma vez que não houve o inadimplemento voluntário e inexcusável do débito alimentar, entendo que a idoneidade da decisão que decretou a prisão do paciente, ademais, a prisão civil para efeitos de pagamento de pensão alimentícia vencida tem o condão de viabilizar o adimplemento. A subscrição pelo Brasil do Pacto de São José da Costa Rica, limitando a prisão civil por dívida ao descumprimento inexcusável de prestação alimentícia, implicou a derrogação das normas estritamente legais referente à prisão do depositário infiel. Prisão civil, penhor rural, cédula rural, pignoratícia, os bens de garantia em propriedade ante o que? O ordenamento jurídico pátrio, a prisão civil somente subsiste no caso de descumprimento inexcusável de prisão alimentícia, e não do depositário considerado a cédula rural pignoratícia. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, ambos no caso de 1992, não há como base legal para a prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhe reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando, eu diria, abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status normal supralegal dos tratados internacionais dos direitos humanos, subscrito pelo Brasil dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ela conflitante, seja ela anterior ou posterior à adesão. Entre mentes, senhores, a prisão civil por inadimplemento da obrigação alimentar, o cabimento dado que o acúmulo de parcela não se deu por inércia do credor, e não se comprovou o pagamento das prestações que venceram ao longo da ação de execução, que não pode ser considerada pretérita, de modo a perder seu caráter alimentar. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade e abuso de poder. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade, súmula 695. Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de parente ou função pública, súmula 694. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória, a pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única combinada. Súmula 693. Não se conhece de habeas corpus contra a omissão de relator de extradição, se fundada em fato ou direito estrangeiro, cuja prova não constava dos autos, nem foi provocado a respeito. Súmula 693. Entretanto, senhores, o habeas corpus no julgamento por tribunal superior, a impugnação a teor do disposto no artigo 102, inciso 2 da Constituição, contra a decisão proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem cabível, é o recurso ordinário, a evolução quanto à admissibilidade do substituto do habeas corpus. Entremente, senhores, o habeas corpus não é um instrumento próprio a questionar a sequência do processo administrativo. O habeas corpus não se presta à revisão em tese do teor de súmulas da jurisprudência dos tribunais. O habeas corpus, jurisprudência do STF consolidada, quando a matéria é versada na impetração, a possibilidade em tal hipótese de que o relator da causa decidir monocraticamente a controvérsia jurídica,
A competência monocrática que o STF delegou validamente em sede regimental na redação da emenda regimental de 30 de 2009, a inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade, plena legitimidade jurídica dessa delegação regimental. O habeas corpus não se revela cabível quando inexistência de situação de dano efetivo ou de risco potencial ao jus manende contra o do paciente. Esse entendimento decorre da circunstância histórica da reforma constitucional de 1926, que importou na cessação da doutrina brasileira de que o HC haver restaurado a função clássica desse extraordinário remédio processual, destinando o que, quanto à sua finalidade específica, tutela jurisdicional de imediata liberdade de locomoção física das pessoas. De antemão, percebe que se estiver presente ilegalidade, o habeas corpus é um remédio próprio a atacar ato tanto comissivo quanto omissivo. O órgão julgador, ao assentar a culpa do acusado, impondo-lhe pena, deve examinar independente de provocação a prescrição. O silêncio a revelar ato omissivo desafia não só os embargos em declaratório, como também o habeas corpus. De antemão, o STF o revolvimento de provas versus enquadramento jurídico dos fatos em controversia. Sem fato não há julgamento. Descabe de qualquer modo confundir, considerando o habeas corpus, o revolvimento da prova com enquadramento jurídico de que o assentado na decisão condenatória. Percebe que o habeas corpus é a via processual que vai tutelar especificamente a liberdade de locomoção, bem jurídico mais fortemente protegido por uma dada ação constitucional. Também um remédio de habeas corpus não constitui instrumento processual adequado à invalidação do processo administrativo de expulsão regularmente instaurado e promovido pelo Departamento da Polícia Federal, especialmente se o súdito estrangeiro interessado a quem se estendeu desse modo a garantia constitucional do direito de defesa não invocou em momento algum, por inocorrentes quaisquer das causas de inexpulsabilidade prevista em lei. Também o habeas corpus, a inidoneidade segundo a jurisprudência atual para corrigir quaisquer ilegalidade de sentença penal condenatória que não implica coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Aplicação à hipótese do caso quando a perda de bem já apreendidos operou com o trânsito em julgado da condenação, sem que caiba, portanto, cogitar de quaisquer eventuais reflexos sobre a liberdade pessoal do paciente que pudesse advir da execução do confisco. Inciso 69. Conceder-se mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. É constitucional lei que fixa prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Súmula 632. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Súmula 430. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Súmula 271. Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da Lei 13.780,
de 60 que envolve exame de prova ou de situação funcional complexa. Súmula 270. O mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança. Súmula 269. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correção. Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Súmula 266. O mandado de segurança não substitui a ação popular. Súmula 101. O impetrante pretende submeter o controle abstrato de constitucionalidade desse Supremo Federal, o mérito de veto oposto pela presidência à proposta legislativa votada pelo Congresso Nacional, afirmando o contrário. É do artigo 5º, inciso, parágrafo 2º, 3º e 206, inciso 1 da Constituição. Pretende aqui obter a declaração de inconstitucionalidade do veto e com a promulgação de normas vetadas. De antemão, senhores, a posição pacífica da jurisprudência dessa Corte que o prazo decadencial para ajuizamento do mandado de segurança, mesmo que tenha ocorrido perante o juiz absolutamente incompetente, há de ser aferido pela data em que foi originariamente protocolizada. Com esse efeito, o alegado direito líquido e certo, a posse na data aprazada ou a reserva de vaga não configura direito autônomo do impetrante que mereça ser amparado por um mandado de segurança, significando tão somente a extensão do provimento que a busca a cautelar eventual precedência de ação ordinária. De antemão, o que vai a sua previsibilidade acionada no artigo 14, parágrafo 14 da Lei 12.016/2009, dispõe que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas em sentença concessiva de mandado de segurança somente será efetuado relativamente às prestações que se vencer a contar da data do ajuizamento inicial. Dessa forma, restabelecidos os proventos do embargante, pois considerado ilegal o ato da Corte de Contas, o termo inicial para o pagamento é o ajuizamento do mandado de segurança. Não há fundamento legal para a interposição de agravo de instrumento diretamente nesta Corte contra a decisão de juiz de primeiro grau que indefere petição inicial de mandado de segurança. Indeferida liminarmente a petição inicial pelo juiz de primeiro grau, cabe recurso de apelação, que será julgado pelo tribunal ao qual vincula o magistrado. Em se tratando de mandado de segurança de competência originária de tribunal local, contra a decisão do relator, cabe um recurso de agravo, que será julgado pelo órgão definido no respectivo regimento interno como competente para tanto. Artigo 10, parágrafo 1º da Lei 12.016 de 2009. A impetração do mandado de segurança após o lançamento definitivo do crédito tributário não tem o condão de impedir o início da ação penal. A jurisprudência do Supremo pacificou o entendimento no sentido de que a desistência no mandado de segurança não depende de aquiescência do impetrado. Essa regra aplica-se também aos casos em que a desistência é parcial. O mandado de segurança no processo legislativo, projeto de lei, controle de constitucionalidade preventiva, o conflito de atribuições, esse comprometimento do modelo de controle repressivo e do sistema de divisão de poderes estabelecidos na Constituição. Também, a legitimidade de causa no mandado de segurança pressupõe que o impetrante se afirme titular de um direito subjetivo próprio violado ou ameaçado por ato de autoridade. No entanto, segundo o assentado pela doutrina mais autorizada. De antemão, o inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por pessoas físicas,
Já o impetrantes de mandados de segurança individuais não possui autorização constitucional para nova impetração coletiva. Eventual litisconsórcio ativo, Instituto da Teoria Geral do Processo, não se confunde com as hipóteses constitucionais do artigo 5º, 70 da Constituição. Impetrado mandato de segurança coletivo, descabe admitir como terceiros interessados ou substituídos a possibilidade de execução individual de sentença proferida em processo coletivo. O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado favorecido pela sentença mandamental coletiva promova ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria, processualmente substituído pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. A linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. Uma exigência tributária configura interesse de grupo ou classe de pessoa, só podendo ser impugnada por eles próprios de forma individual ou coletiva. As entidades de classe têm legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão vinculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Súmula 630. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização deste. Súmula 629. A legitimidade de sindicato para atuar como substituto processual no mandado de segurança coletivo pressupõe tão somente a existência jurídica, ou seja, o registro no cartório próprio, sendo indiferente estarem ou não os estatutos arquivados e registrados no Ministério do Trabalho. Percebemos que no inciso 71, conceder-se mandado de injunção sempre que a falta de norma reguladora torna inviável, entre mentes, senhores, a impossibilidade de formação de litisconsórcio passivo em sede de mandado de injunção entre as autoridades competentes para a elaboração de norma reguladora de dispositivos particulares. A jurisprudência dessa Corte sedimentou o entendimento de que a possibilidade das entidades de classe, desde que legalmente constituídas em funcionamento há pelo menos um ano, utilizarem o mandado de injunção coletivo. No mandado de injunção coletiva, a emissão de juízo de mérito pressupõe a especificação dos substitutos e a demonstração de que